Muito bem, boa noite. Estamos no ar com o nosso Lente Esportiva ao vivo, segunda-feira, dia 13 de outubro. Muito bem, Rogério Domingues, muito bem-vindo aí a mais um Lente Esportiva. Hoje parece que vai ser animado, né, amigo? Não, tenho certeza que vai ter um assunto de muito interesse de todo mundo, né? Quem ama futebol, evidentemente, quando está aí assistindo o seu joguinho, assistindo suas partidas, tem lá seu agrado, seu protesto, enfim, tem de tudo no futebol, né? Então, hoje tem, assim, um personagem extremamente importante falando com a gente, tirando dúvidas de você de casa, todas as dúvidas aí dos últimos tempos que rolaram aí, que você vem acompanhando. Então, tudo hoje para você, para ser esclarecido. Exatamente. E a gente também vai pedir aí a opinião do pessoal que está em casa do que pode ser melhorado em relação a essa profissão também tão importante aí no nosso futebol. Muito bem. Lá na nossa parte de comentários temos o nosso querido Paulo Filé. Muito bem-vindo aí, querido, a essa segunda-feira. Boa noite, Ju. Você aí em casa ligado em mais um Lente Esportivo. Um prazer enorme estar aqui, Rogério, nosso convidado que a Ju já vai apresentar. Hoje chegando, né? Pós-dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, uma semana bacana e muito futebol para a gente discutir por aqui. Ganhou um brinquedo, muitas polêmicas, ganhei um brinquedinho novo. Muitas polêmicas para a gente discutir por aqui, lógico, com uma autoridade, talvez do ponto mais controverso do jogo da modalidade de futebol. Não tenha dúvida. O senhor está causando... Não é fácil mesmo. Ai, boa, Paulo. Muito bem, então nós vamos apresentar aqui hoje ele que já é de casa, a gente fica muito feliz quando ele pode vir participar conosco, com certeza, que é o nosso querido Vinícius Furlan, que é o nosso querido árbitro aqui da região, né? Ele que é de Santa Bárbara do Oeste, muito bem representa, né, a nossa região aqui na Federação Paulista e na CBF, não é isso? Isso. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, agradeço o convite e vamos bater um papo bem legal sobre futebol e arbitragem. É isso Bacana. mesmo. Muito bem, Rô. E para o pessoal que está em casa, como você mesmo disse, pode mandar suas perguntas aí ao Vinícius em relação à atividade, ao futebol. E a gente também deseja saber de você o que vocês acham que pode melhorar, o que pode ser feito para melhorar hoje o trabalho da arbitragem no Brasil. Seja lá novos equipamentos digitais, qual é o artifício que pode resolver e ajudar, né, no trabalho do árbitro hoje aqui no Brasil. Antes, né, Juliana, não pode deixar de falar para o pessoal de casa a gentileza do Vinícius Furlan, né? E trazer aí 2 brindes para sortear para você de casa. Eu queria que o pessoal soltasse a imagem, por favor. Isso. Da empresa do Vinícius, né, da loja, né, Vinícius? Vamos falar um pouquinho da Corujinha aí. Isso, é o nosso novo empreendimento lá em Santa Bárbara. Na verdade, a minha esposa, Ana Carolina, e a sua sócia Aline estão aí com essa novidade, loja de roupas infantis para bebê, para crianças, e elas têm muito bom gosto, está dando super certo. A loja fica ali próximo do Estádio do União, na Rua 13. Exato, de esquina, né? Bacana. Isso, na esquina ali. Graças a Deus vem vindo muito bem e está tendo muito sucesso. Isso aí. Então, para quem participar hoje com a gente, vai poder concorrer aí a 2 brindes, né? 2 vales compras, né? Isso, 2 vale presentes. Bacana. Isso, muito bacana. Então, você pode ligar no 3471-8925, pode mandar seu e-mail no alvivo@net.com.br, twittar com a gente no @Lente Esportiva e acompanhar, é claro, via Facebook. O nosso Facebook do Lente Esportiva tem lá também um link do ao vivo. Para quem não está sintonizado aí no canal Net Cidade, pode acompanhar a gente online também, né, Rogério Domingues? Muito bem. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Vamos mandar lá para o Paulo Filé ou você prefere responder antes? Não, vamos lá, faça de novo a enquete. Então, Juliana. a enquete de hoje, o que pode ser feito para melhorar o trabalho da arbitragem hoje no Brasil, querido? Bom, antes de mais nada... Rogério? Não, vai, filé. Antes de mais nada, até para não quebrar o protocolo do programa, eu não havia, né, feito uma menção ao Vinícius. Seja bem-vindo, um grande profissional. Mais um, né, dos tantos aqui da região, acho muito pródigo também a região aqui em termos de arbitragem, né? Rafael Claus, que também atualmente na atividade com o Vinícius, e Zé Henrique de Carvalho, né? Os eternos, Anselmo da Costa, isso enfim, mesmo. Alguns outros aí que eu vou esquecer de mencionar, mas esses 4, sem dúvida, os de maiores destaques, parabenizá-lo pelo que vem conseguindo junto à arbitragem. Agora, a pergunta é muito ampla, né? Para começar,
A arbitragem nunca foi um assunto tranquilo desde os primórdios do futebol. Se você for lá em 1800 e alguma coisa, quando as primeiras partidas começaram a acontecer na Inglaterra e tal, na Europa, já havia problema, o árbitro já ia de carrocinha da polícia embora para casa, escoltado. Então tem fatos históricos aí, se a gente for buscar, que nunca agradou aos dois lados. Até porque quando empata, os dois reclamam, né? É realmente complicado. Mas o que eu vejo que a gente poderia ter em melhorias, primeiro, para os profissionais da bola, jogadores, comissões técnicas, imprensa, né, uma ampla divulgação, um amplo estudo das 17 regras do futebol, que tem gente que nem sabe que são 17. Então, para a gente começar a falar nesse assunto, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, saber do que estão falando, né? Pelo menos ler, né? Pelo menos tentar entender, e as regras são complexas, elas envolvem muitos fatores subjetivos, né? Eu acho que essa subjetividade da regra é o que dá o tempero legal para o futebol, né? E é isso que diferencia o futebol dos demais esportes coletivos. Agora, tecnologia é bacana, tá? A gente viu na Copa do Mundo o chip na bola, enfim, essa comunicação dos árbitros com o quarto árbitro, ou talvez até com outro representante da federação, acho bacana também, pode tirar a dúvida. Eu acho que deve, de alguma forma, ser inserido o recurso áudio, o visual, para que o árbitro pare, talvez, tire a dúvida do lance, não sei. Eu acho que é tudo uma questão de estudar. Agora, vejo muita dificuldade em qualquer novidade ser implantada por conta da inflexibilidade da FIFA em relação ao futebol, né? O futebol talvez seja a modalidade esportiva que menos muda, né? Nós não temos regras novas, nós não temos evoluções, poucas coisas. Quais são as últimas, né, novidades do futebol? Não poder recuar a bola para o goleiro? Isso aí no meu tempo podia, no meu tempo de criança, Filé, não pode mais. Mas a gente, né, não pode deixar de, quando a gente fala qual é o que a necessidade de melhoria na arbitragem, né? A gente tem que olhar para a história. Sim. A busca da evolução, da melhoria, ela é contínua e ela vem acontecendo ao longo da história. Então, você fala agora, mas com tudo isso não vai... Não, mas olha na história, quando começou... Já melhorou muito. Como é que evoluiu isso? Sim. Eu acho que começou na evolução mesmo na Copa de 66, quando não tinha o vermelho e o amarelo. Sem dúvida. Né? Tinha uma dificuldade tremenda da arbitragem se comunicar, que acho que era primeira quebra de dificuldade, evoluir na comunicação durante a partida. Exatamente. O cartão vermelho e amarelo deu uma ajeitada nisso na Copa de 70, que foi implantado. Perfeito. Daí em diante, Filé, a gente acompanhou a melhoria com bandeirinha, quarto árbitro, enfim, sempre buscando, sempre tentando entender o que aconteceu e evoluindo nos ajustes. E o ajuste não é um ajuste amplo, é um ajuste fino. Sim. Não é tão simples assim. Hoje em dia as coisas estão chegando num limite, o Vinícius pode me dizer assim, num detalhe tão importante que o Vinícius vai até responder isso para a gente agora. Chegando até na pergunta aí, ó. No dia 26 de agosto, né, Vinícius, para a gente evoluir aqui na conversa, vocês foram até a Granja Comari e tiveram uma palestra da FIFA. Acho que é mais um tema esclarecedor, é isso, né? Vamos falar disso então, Vinícius. Foi. Nesse período, a CBF reuniu seus árbitros FIFA, seus aspirantes à FIFA e os promissores, e nós passamos 2 semanas na Granja Comari recebendo informações vindas da FIFA. O instrutor foi o Carlos Larrionda, que é um ex-árbitro uruguaio, inclusive árbitro de Copa do Mundo. E foi nesse treinamento que reforçaram algumas coisas que a gente já vinha praticando, e surgiu essa nova orientação em relação à mão na bola e bola na mão, que nas rodadas seguintes gerou tanta polêmica e tanta discussão. Então, assim, voltando um pouco na pergunta que você fez aí, né, o que poderíamos melhorar para a arbitragem, eu acho que esse é o caminho: treinamentos, instruções, mas não só para os árbitros, para os jogadores também, para a imprensa, que é a principal divulgadora, para a torcida, enfim, para que todos estejam afinados com as alterações. Perfeito, isso aí. Que todos estejam cientes do que o árbitro está marcando ali naquele momento. Então, acho que talvez tenha sido aí a falha nesse primeiro momento e que foi corrigida numa sequência, num novo encontro que teve. No dia 4 de outubro aconteceu esse evento da FIFA, que ela reuniu árbitros, me ajuda aí, imprensa, jogadores e técnicos, ou seja, todo mundo de dentro de uma sala, e o Larrionda falando de novo a interpretação, como é que é a regra, enfim, foi nesse sentido, né? Ele voltou a passar os vídeos
que ele tinha passado nesse treinamento para nós, e aí sim com os jogadores, com a imprensa, com os demais interessados. Então, assim, a gente percebe que já nessas últimas rodadas, esses novos pênaltis que vem surgindo, já está tendo uma polêmica um pouco menor, está todo mundo aceitando com um pouco mais de facilidade. E aproveitando que eu estou aqui, né, a orientação, eu vou falar sobre a orientação que ele nos passou. Sim, está aberto para você falar mesmo. A partir desse momento, o defensor que tem os seus braços afastados, ainda que ele não tenha intenção de botar a mão na bola, ele usou o termo, ele está assumindo o risco, ele está aumentando sua área corporal para proteger. Isso mesmo. E como a FIFA visa sempre proteger o ataque, né? A FIFA é pró-gol, então a partir desse momento, se o jogador estiver com a mão afastada do tronco ou no movimento aqui, com a mão aqui para cima, a penalidade deve ser marcada. A mão aqui protegendo o tronco, aqui ao lado do corpo, aqui atrás, tocou no braço nessa situação, segue o jogo, normal, como era antes. Não, porque está... Porque é entendido como prolongamento sem do dúvida. corpo ele está se defendendo, tem como cortar o braço, ele está se defendendo e ele não está aumentando sua área corporal. Aumentou a área corporal, especialmente naqueles lances de cruzamento. Tem um lance Palmeiras e Fluminense, um pênalti contra o Palmeiras. Esse lance exemplifica muito bem qual é a nova orientação. Antes desse treinamento, esse lance aí que bate na mão do defensor na hora do cruzamento, a gente fazia um gesto de nada, escanteio, todo mundo abaixava a cabeça e ia para a área. Agora tem que apitar pênalti, cal e explicar, né? Porque o pessoal tem cobrado nessas situações, os jogadores. Houve uns tempos atrás um comentário da FIFA, parece que a arbitragem brasileira não estava alinhada com a FIFA. Era esse o tema? Era esse o tema, mas assim, não foi uma declaração... um pouco não confusa. Foi uma declaração, assim, da FIFA, né? Não. Eu diria assim, com todo respeito, a imprensa gosta de um barulho. Colocar um fogo aí, uma lenha no assunto. Como que a FIFA ia dizer um negócio desse? Foi ela mesma que nos orientou sobre isso. Então, é um tema polêmico, a gente sabe, e a imprensa criou uma polêmica um pouquinho maior do que deveria. Apesar de que os árbitros acabaram errando alguns lances nas primeiras rodadas. A gente saiu com essa nova informação, todo mundo ansioso, como é que nós vamos fazer? E acabaram sendo marcados alguns pênaltis de maneira errada. O jogador se protegendo aqui, bola batia no braço dele e... Mas você sabe que é um momento do futebol que tá todo mundo assustado com essa situação de mão aí. Eu participei de um jogo esses dias atrás, a bola bateu na perna, subiu no tronco, pareceu que deu no braço, mas nem foi no braço do zagueiro. O parceiro de zaga dele levantou o braço e gritou. Aí eu falei, amigo, você tá gritando o quê? Você quer o quê? Pênalti? Né? Então, assim, situações de mão na bola, bola na mão, tá todo mundo assim tenso. Um pouco assustado ainda. Nós, árbitros também, os assistentes, os jogadores, os técnicos. Então, tem uma situação dessa, é um momento de respirar, pensar bem e aplicar a regra. Ou seja, para o jogador se acostumar a entender, vai ter um tempo de adaptação ainda. Nós estamos nesse período de adaptação. Toda vez que tem uma mudança, né, e acaba gerando algum desconforto. E nós estamos nesse período. Eu sempre procurei uma situação que justificasse um pouco mais os dois árbitros suplementares, aquele atrás dos gols, né? Será que essa situação do pênalti possa dar um pouco mais de valorização para esses dois que ficam... Porque praticamente eles ficam vendo o quê? Escanteio e falta próxima. É legal os comentários desse assunto, veja porque só. muita gente critica esses árbitros, então vamos dar uma atividade para eles. As pessoas só criticam os árbitros adicionais, árbitros assistentes adicionais. Tem gente que fala que não vale para nada, que lá está lá de enfeite ali. Alguns chamam de vigia, outros chamam de espantalho. E assim, cada rádio, chama com a sua maneira e de maneira sempre pejorativa. É verdade. E a gente sempre ouve críticas em relação a eles. Porém, vocês nunca ouviram um árbitro comentar sobre eles, né? Então, assim, fica até uma curiosidade, né? Nós, árbitros, achamos sensacional a presença desse adicional. São 2 olhos a mais, um em cada gol, que é na área ali, que é a zona crítica. Infelizmente, houve um erro gravíssimo num Vasco e Flamengo e agora num Goiás e Santos e Goiás, que nos deixa sem ter como defendê-los. A verdade é essa. Infelizmente, isso veio acontecer. Mas eu vou dizer uma experiência própria. Eu vinha no Paulistão, né? Todos os jogos com rádio, com o árbitro atrás do gol, esse adicional. E daí, de repente, eu fui escalado para uma Copa do Brasil, nessas primeiras fases. Foi um jogo do CN Curitiba, no Mato Grosso do Sul.
Chegando lá, não tinha nem rádio, nem assistência adicional. Eu demorei uns 15 minutos para me sentir à vontade no jogo. Era a sensação de estar despido dentro de campo. Falta muita informação, a gente conta muito com a presença dele ali atrás. E eu posso dizer assim que um jogo com árbitro adicional, o árbitro central se sente muito mais seguro. Muito mais seguro. Melhora a atuação do central, no caso. Muito. Sim, e coloca um pouquinho... Mas eu tenho essa visão desses árbitros. Eu não acho que esses árbitros sejam dispensáveis, não. Eu acho que foi uma coisa bacana aqui. É que assim, ó, ninguém divulga os jogos que os adicionais salvaram até agora. Sim, só vamos ver. Porque até então parece que só quem tá ali no meio do campo é o que tá fazendo todo o trabalho. Assim, né? a gente não tem números, assim, mas eu posso dizer que numa rodada de 10 jogos, como é a da Série A do Brasileiro, eles participam pelo menos na metade, assim, em lances capitais. Em 5 jogos, eles salvam a arbitragem. Você acha que com a presença dos árbitros ali na linha adicionais, né? Sim. Deu a moçada ali na grande área deu uma maneirada ou não? Em relação à cera do goleiro, em relação à garra-garra, houve uma evolução, houve uma melhora. Melhorou, né? Houve uma melhora. Também vejo assim, ocorria muito também erro de tiro de meta e escanteio. Por mais simples que possa parecer, Mas... às vezes dá aquela prensada, e aí, de quem é? Você acabava a escanteio. E aí, sempre quando você erra um escanteio, pode ter certeza que bate e sai gol, entendeu? E aí o comentarista entra em cima né? Justamente. Então, assim, com a presença desse árbitro adicional, Deu uma praticamente não tem mais esse tipo de problema. Tá vendo? Então tá mais do que justificada aí a presença deles, né, pessoal? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta temos um monte de participações aqui já pro Vinícius, viu, Rô? Até mais. Bacana. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva, ao vivo nessa segunda-feira, dia 13 de outubro, direto aí do Net Cidade para você. Hoje temos a presença super especial do nosso querido Vinícius Furlan, ele que é árbitro aí da Federação Paulista e da CBF, tá aqui ligadinho, pronto para receber suas participações. E já temos um monte aqui, viu, Rogério? Só antes quero lembrar que hoje, para quem estiver participando por telefone, vai estar concorrendo aí a 2 vales presentes, né, Vinícius? Que foi cedido aí pela loja da esposa do Vinícius aí, que fica em Santa Bárbara do Oeste, a loja Corujinha. Então, para quem estiver participando, tem brindes aí bacana hoje. O telefone nosso é o 3471-8925, pode twittar com a gente no @lenteesportiva, pode mandar seu e-mail no alvivo@net.com.br e também acompanhar a gente via Facebook. Só antes quero mandar também um abraço, um beijo aí para minha querida Fran Maia, que trabalha comigo lá durante as eleições e está ligadinha aqui no Lente Esportiva. Um beijo, viu, querida? Muito obrigada aí por estar acompanhando. A Roseli de Americana diz o seguinte: eu acho que deveria colocar 2 árbitros. O que vocês acham, hein, meninos? O Vinícius já disse que pode... Teve um período, acho que 2 campeonatos paulistas, a federação instituiu dupla arbitragem. E foi bacana. Não sei se foi 2000, 2001, 2001, foi 99, esse período. E os árbitros relatam que foi um excelente período, poucas polêmicas. Eu cheguei a trabalhar em jogos. Bacana. Todo momento o árbitro, um dos 2, né, estava em cima da jogada, eles corriam menos, porque o campo a ser percorrido era menor, né, era apenas metade. Mas isso foi uma iniciativa da Federação Paulista. E como é a FIFA que chancela as alterações, acabou que não validou. Então, assim, foram 2 anos como experiência que, apesar de positiva, não foi chancelada pela FIFA. Mas vale aí... Mas vale a opinião do Vinícius, que é interessante e válido. E se voltasse, o Vinícius não ia achar ruim não, né, Vinícius? Não ia ser bem-vindo. Principalmente baseado no que os árbitros daquele período relataram naquela época. Nos relatam. E até mesmo o campeonato como foi, né? O campeonato foi tranquilão. Exatamente. Bom, e o Diogo Neles, ele que sempre participa com a gente, é um querido. Mandar um beijo também para a Maiara, a esposa dele, lá, que eles são de Santa Bárbara do Oeste. E eles mandaram aí parabéns a você, viu, Vinícius, pelo seu trabalho. E é um orgulho lá para a região. E ele diz o seguinte sobre o nosso programa: Rô, está cada dia melhor. Parabéns para você, para o Rogério, para os meninos aí comentaristas. Obrigado. Que é o Filé hoje aqui representando.
E ele mandou um abraço também pro pessoal da TUSB, né? E pro Tedesco, que é o parceiraço dele lá também. Denis. Grande Maurício. Maurício? Maurício é fundador da TUSB, O Denis é fera né? também. O Denis também. Então, manda um abraço pro Denis, pronto. Tá. Pode. O Messo Santa Rosa mandou um abraço para ele também. Mandou um parabéns para nós aqui no programa, para o Paulinho Filé e, claro, para o Vinícius Furlan, viu? Vinícius, você é contra ou a favor a recursos eletrônicos? Um abraço para o Messi. Messi é árbitro de futebol também, grande parceiro. Eu sou muito a favor. Na Copa do Mundo nós tivemos essa tecnologia do chip na bola e ficou comprovado que nos olhos humanos e nas câmeras de TV não deu para aquele lance que estreou essa tecnologia, não deu para cravar se a bola entrou ou não, né? Então foi só mesmo com o sensor lá para decretar o gol. E foi muito legal que foi uma jogada histórica e foi com os árbitros brasileiros, né? E o bandeira era o Vangassi, que é aqui da nossa federação, conversando com ele. Ele falou que na hora que aconteceu ele não viu a bola no gol entrar. E a hora que vibrou o pulso dele, ele olhou o gol e aí sim ele correu. Ele falou, foi uma sensação de frio na barriga, né? De novidade. E ao mesmo tempo segurança. Mas de muita segurança. Principalmente confiar no equipamento. De muita segurança. Né? E assim, muita gente fala, mas o legal do futebol é a polêmica. Eu pergunto legal para quem, né? Porque pro time que perdeu não é legal, para nós de arbitragem também não é nada legal. E assim, então quanto mais tecnologia tiver, melhor. A gente tem a tecnologia do rádio, que é sensacional, ela veio para ficar. Eu não consigo imaginar hoje uma partida de alto nível sem o rádio comunicador. Que o Rafael Claus já falou a mesma coisa aqui no programa. Ele disse que não tem mais como trabalhar sem o rádio. Porque assim, alguns campeonatos menores ou, por exemplo, a Copa do Brasil, esse exemplo que eu citei nas fases iniciais, a gente trabalha sem rádio. A gente sente-se muito mal mesmo, sabe? Parece que... Até você se situar, falta alguma coisa. E tem uma interessante também que você tá correndo pro lá pro campo e tem alguma coisa que você não tá vendo, né? Que o bandeira pode te ajudar muito, quer dizer... Como ajuda? Você não tá vendo, mas tem alguém vendo para você, então você vai ser imediatamente comunicado e já vai voltar ao lance e resolver o assunto. O campo é muito grande, né? Esse tipo de situação de ocorrência de agressão nas costas do árbitro, com a presença do árbitro adicional, diminuiu drasticamente. E assim, as que ocorrem são sempre punidas. É difícil passar uma agressão, porque agora, né, com esses olhos a mais, acaba que o campo fica melhor coberto pela arbitragem. E aí você vê o jogador tomando um cartão amarelo ou vermelho, falando o que está acontecendo, mas aí tem informação rolando, né? Aí o pessoal até entendeu o que aconteceu, então o que antes era só o que era visto, né? Era só apitado o que era visto. Tá certo. Bom, o Rafael de Santa Bárbara do Oeste, ele disse que os profissionais devem ser melhores treinados, né? E conhecer um pouco mais sobre as regras. Ele diz aí os profissionais, tanto da arbitragem como mesmo os jogadores. Acho que realmente é bem o que a gente falou, tem que casar as duas coisas, não adianta, né, a gente ir lá com dúvida. Mas aí ele mandou um abraço para todos nós aqui do Lente, Rogério, e mais uma vez recebendo elogios aqui, viu? Ele disse que está cada vez melhor. Obrigado, Mandou Rafael. um abraço aí a todos da torcida da Malucos do Tigre. Mandar um abraço para eles também, viu? É interessante esse comentário do Rafael. Vocês também, todo ano, vocês têm um treinamento, têm uma avaliação, até o pessoal de casa entender que não é só chegar do ano para o outro e entrar apitando, né? Não é simples assim, né, Vinícius? Assim, tem uma reciclagem de tudo isso. Todo início de ano para o Paulistão é feita a pré-temporada, a gente passa uma semana treinando de manhã, à tarde e à noite, 3 períodos, né? À noite tem a reunião lá com os vídeos e tudo mais. Quando vai começar o brasileiro, a gente passa por essa semana também de treinamento para o brasileiro. E agora teve assim agosto, que foi para os, né, que estão aí almejando a FIFA e para os que já são FIFA, que foi onde foi a mais polêmica dos últimos anos, né? A gente entende que ela gerou esse desconforto todo aí no meio do futebol, na arbitragem, mas acho que veio por um crescimento, né? Mas o importante de tudo isso é que isso é uma coisa que a gente está vendo que não acontecia. Está trazendo esclarecimento à tona para todo mundo. Então isso é importante, né? Eu comento... Isso é uma coisa bacana, é muito positivo isso. Eu comento assim que só sai notícia de arbitragem quando tem uma grande lambança, um grande erro. E eu acho que isso que a gente vivencia nos treinamentos deveria ser um pouco melhor divulgado. Tanto para as equipes, quanto principalmente para a imprensa, tá entendendo? Porque às vezes a gente é cobrado de coisas que
que não vão de encontro com as nossas orientações, né? A gente faz uma situação que, né, a nossa direção nos cobra e aí a gente recebe a crítica da imprensa. Então, para quem está assistindo, o árbitro está fazendo tudo errado. E não é bem assim, Eu tenho uma curiosidade agora que me veio à mente. Final de jogo, tem coletiva de imprensa de algum jogador, tem coletiva de imprensa de árbitro, de técnico. Você acha que a arbitragem deveria ter coletiva de imprensa? Tem que se fechar mesmo, embora, acabou. Tem que ser um grupo fechado. Particularmente, eu não gostaria de falar nada depois do jogo, porque acaba o jogo, eu tô assim esgotado, sabe? Tem uma proibição. Fisicamente, tem alguma regra para isso? Vamos lá, tem regra? A gente tem uma recomendação de não falar, não comentar lances técnicos. Tá. Agora, se o cara quiser perguntar sobre minha vivência, eu estou aberto a responder, não tem uma proibição. Isso vem da FIFA. Agora, sim, eu fico imaginando eu saindo do jogo, sentando aqui, todo mundo já viu o replay, já sabe qual é. E vem bombardeio. Então, assim, não dá. Seria até injusto, né? Você normalmente assiste os jogos depois? Assisto todos os jogos que eu apito. Tem que ter autocrítica, tem que ver. Muita autocrítica. Você pode ter certeza que o maior crítico da minha arbitragem sou acredito eu. que todos fazem isso, né, Vinícius? Acredito a grande que maioria sim, faz. É um sofrimento a mais, né, na nossa profissão, assistir o jogo na sequência, né? Porque faz parte. Faz parte, é o aprendizado, porque... É isso que você tem falado. O que foi bom, a gente reforça e volta a fazer nos próximos jogos, e o que foi ruim, a gente... E é curioso, é engraçado isso. Você já programa esse material, deixa gravando, alguma coisa assim? Sim. Eu faço isso, eu gravo. Nós temos um amigo em Piracicaba que ele distribui DVDs pro Brasil inteiro e... Então, assim, como tá aqui do lado, o meu chega rapidinho, dia seguinte tá em casa já. E... O nosso amigo BA, um abraço para ele. Legal. E assim, aí assistindo o jogo, eu vejo o erro e aí passa batido, a imprensa não fala nada. Olha lá. Aí de repente eu vejo, nossa, acertei. E aí o cara vem, chicote na arbitragem, tá entendendo? Então existem essas situações, fala aí, tá tudo errado, né? Mas, ossos do ofício. Você estuda também os deslocamentos que você faz em diagonal, isso também a pessoa tem que entender que o árbitro não é porque está batendo o vento, você vai para cá e vai para lá. Não é assim. Não, é verdade. É verdade. Tem que falar, assim, tem uma estratégia de deslocamento e acompanhamento de jogo também, né? É legal, Rogério, você comentar isso, que antes a gente reunia no vestiário e batia um papo ali de 20 minutinhos e ia pro jogo. Aí esse papo de 20 minutinhos, ele passou a ter alguns ingredientes a mais. A própria CBF, a federação, nos mandava material das equipes e tudo mais. E hoje, esse bate-papo, ele passou a ser feito no hotel e ele já não é mais de 20 minutos. Ele às vezes se estende por 1, 2 horas. A gente estuda a fundo as equipes. Inclusive a parte tática das equipes, como elas se posicionam, como que é o contra-ataque, como que é a jogada depois do escanteio. Até pro posicionamento de vocês. E a gente, assim, se vocês notarem, o número de gols que tem saído de quebrada do goleiro, a bola tá na mão do goleiro, ele quebra e sai gol lá do outro lado, e jogadas assim, escanteio desse lado aqui. Bate, a zaga tira, contra-ataque fulminante e sai gol do outro lado. Então, assim, a gente está se precavendo muito nesse sentido em relação aos deslocamentos, você me perguntou. A gente estuda muito antes de uma partida. Tá certo. Bom, vou mandar mais algumas participações para o ar aqui, Rô, e nisso, por favor, vão preparando para a gente o VT aí do Rio Branco, para a gente passar para o pessoal de casa como foram aí as rodadas desse último final de semana aí, o que passou. Bom, o José Araújo, de Santa Bárbara do Oeste, perguntou aí a você, Vinícius, o que você acha da justiça esportiva sobre as agressões feitas aos árbitros e que nada punem, né? E aí ninguém, o jogador acaba não recebendo nenhuma punição e ficou por isso mesmo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Então, a gente viveu, assim, recentemente 2 casos, né? O caso do Rafael Claus do Petros, onde a princípio ele tomou 6 meses. Exato. E assim, o mundo do futebol, os jogadores, dirigentes, o próprio Mano Menezes deu alguma declaração, assim, dizendo que, não que ele estava contente, mas era um negócio que ele estava contando já, né? Porque quem vê a imagem não tem como não falar que aquilo lá é uma agressão. E assim, num primeiro momento todo mundo muito satisfeito, e depois na sequência baixou de 6 meses para 3 jogos, todo mundo falou, mas então ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu, ele foi desqualificado de agressão para ato hostil. Se dá uma porrada nas costas, como foi aquela, é um ato hostil, eu fico imaginando que vai ser uma agressão. Tem que sair sangue. E aí teve também, paralelo a isso, teve a situação do racismo lá no Rio Grande do Sul,
onde o árbitro foi punido por 45 dias, a princípio 90, depois baixou para 45 dias, por não ter relatado. Então aí a gente compara uma situação com a outra e acaba realmente achando um pouco estranho. Mas é complicado para nós, da arbitragem, comentar sobre o tribunal. Punição, sim ou não, né? Mas, especificamente em relação a esses dois casos envolvendo o árbitro, o cara que por deixar de relatar toma 45 dias e o outro que agride toma 3 jogos, a gente achou uma certa discrepância. Exatamente. Eu imagino que aí foi da opinião de todos também, viu? Bom, a Edna de Santa Bárbara do Oeste, ela diz o seguinte, que os árbitros deveriam receber mais cursos de aperfeiçoamento para melhorar. Como já dissemos aqui, então, Edna, eles realmente recebem, quando eles vão, né, iniciar um campeonato, já existe esse preparo todo. Numa alteração, como o Rô mesmo disse, não acontece tantas mudanças no mundo do futebol, mas quando elas ocorrem, também coloca todo mundo lá na escolinha, né, Paulo Filé? Na reciclagem, né? Como eles gostam de chamar. Tá certo. Bom, o nosso querido Pereirinha também participando com a gente via o Facebook aqui do Lente Esportivo. Muito obrigada aí, Pereirinha, tá sempre ligadinho. Mandou uma boa noite para todos nós aqui do Lente e, na opinião dele, ele acha que estão evidenciando muito as arbitragens hoje devido às transmissões de TV e muitas vezes não estão querendo equiparar a capacidade humana dos árbitros com a tecnologia de mais de 20 câmeras de TV. Então ele acha que é um pouco desumano você também querer que o árbitro seja 100% no jogo, considerando que são 20 câmeras, né? Mas não tem escolha, nós só temos direito ao acerto. A gente entra em campo sabendo disso aí. A gente sabe das câmeras e tudo mais, mas vamos lá para acertar. Errou, dançou, entendeu? Isso é interessante o que ele colocou, porque se você vê o jogo dos jogos aí dos anos 70, que é a Rádio e Televisão Cultura, Filé, era uma câmera só aqui, ó, vai e vem, onde você tem de 8 a 10 no jogo. Isso tem sentido mesmo que está falando. Tem uma brincadeira dentro da arbitragem que eles falam que os jogos da Rede Vida, com todo respeito, tem menos erros do que nos jogos da Globo das 4 horas. Por causa do limite de imagem. Então, o problema aí, de repente, não está no árbitro. A gente não precisa citar nomes, mas comentaristas de arbitragens, né, precisam ver o lance 2, 3 vezes para chegar numa conclusão, às vezes, e trocando uma ideia com o narrador. O que você acha? Não, eu acho que foi, não, mas desse ângulo agora eu acho que... Daqui a pouco ele quer dizer, muda de ideia. Durante a transmissão ali, por 3 minutos, eles mudam de opinião 2, 3 vezes, então é complicado. Legal isso daí. Você acha que com a entrada de alguns comentaristas de arbitragem, que foram árbitros, né, isso vem ajudar a vocês em campo, algo assim, ou seja... O tipo de colocação que o comentarista faz é mais técnica, dá para... esclarece mais o público? Assim, sensacional a participação de árbitros comentando. O Arnaldo César Coelho, ele foi o primeiro e assim, o pioneiro. Até então, ninguém sabia que o segundo amarelo acarretava um vermelho, ninguém, sabe, informações básicas assim da regra do jogo... Ninguém sabia. Que não chegavam. E aí, a partir do momento que o Arnaldo passou a comentar, essas informações chegaram. Ele parou de apitar e, assim, tá nessa de comentarista já há um bom tempo. Então, nesse novo momento, com a entrada do Gaciba e do Paulo César, eles chegaram com novos conceitos, um nova geração, gás, assim, uma nova visão da arbitragem. Então, maravilhoso. Tanto que, assim, quando eu recebo uma crítica, um elogio desses dois, Paulo César e Gaciba, eles têm um peso muito grande, assim, na minha carreira, sabe? Eu fico realmente ou muito feliz ou muito triste, de acordo se for positivo ou negativo. Porque é interessante que você, além de assistir o jogo, você quer saber o que ele está comentando também. É interessante também você ter esse lado. Assim... O principal é, assim, a minha opinião vendo o lance, né? A minha opinião prevalece, inclusive, sobre a deles. Certo. Mas a opinião deles é fundamental, porque eles pararam ontem, eles estão fresquinhos, né? Eles estão sabendo de tudo. São formadores de opinião. E assim, eu diria que, especialmente a Sport TV, agora com esses novos comentaristas, o William, o Roger, principalmente o Belletti, que eu gosto muito, o Caio,
pessoal que acabou de jogar, que estava ali dentro até ontem. Exatamente. Assim, o nível de comentário, na minha Muito opinião, melhorou muito, sabe? Tá falando com propriedade, tá falando da realidade. Não tá viajando porque Ele acha futebol vivenciou. romântico. Não, tá falando o que é, tá entendendo? Exatamente. Então, achei muito feliz essa interessante, escolha. Opa. Legal. Bacana. Rô, só uma correção, então eu vou chamar o VT do União Barbarense, que aconteceu antes, então, o jogo. Então, bora lá conferir como foi. Muito bem, assinantes ligados aqui no canal Net Cidade, mais uma partida da Copa Paulista 2014. União Agrícola Barbarense 2, São Bernardo 1 em Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Partida válida pelo segundo turno da segunda fase da competição. Os melhores momentos você acompanha agora aqui no Lente Esportiva e o placar foi esse aí, ó. Copa Paulista 2014, União Agrícola Barbarense e São Bernardo. Meio Dudu, tocou pela esquerda, boa bola com o Vanger. Boa bola do Rafinha, dominou e já jogou na frente, sempre com a marcação ali do jogador do São Bernardo. Chegou, bateu o Melinho de qualquer maneira, ela passa por sobre o gol. Procurou na área o Enan e achou. E aí no cruzamento, o Juan agora se redime do último lance e acaba fazendo uma boa intervenção. Bate-rebate, o Rafinha, o Wellington também estava na jogada. A bola acabou sobrando para a equipe do São Bernardo, tocou o Juan. Mandou uma compridona lá na frente. Recebe o Felipe, matou e concluiu. O Juan orienta a sua defesa, a bola vai, passa por todo mundo, toca por último no jogador do São Bernardo, sai em tiro de meta. O Vanger faz a jogada individual sobre o Rafael, olha o Enan. Pro Rafinha, matou bonito, desceu, bateu. Levou o William pelo seu marcador. Na tentativa do chute do William, o goleiro Luiz Daniel faz uma defesa excepcional. Tocou um pouco mais atrás com o Guilherme. Na boa tentativa do Fernandinho, Luiz Daniel de novo. Escapou aqui para o Magalhães, é boa bola. No chute do Magalhães, o Enan é gol. Não. Já assinalava impedimento Leandra Aires Cossetti. O Rafael, boa bola do Rafael, sobrou para o Melinho, bateu de primeira, ela passa. No Enan, Eduardo de novo, cruzamento do Eduardo, todo mundo bateu roupa ali, a bola passa por toda a extensão da área de uma forma muito perigosa. Esse é o Melinho. Cruzou, ela foi no segundo pau, subiu Eli. União Agrícola e São Bernardo. Fechado, a bola passa por toda a extensão do gol. Romário e Brendo. Romário bem, tentou ali um cruchute. De novo o Luiz Fernando, vai preparando o cruzamento, jogou mais uma vez com o Wellington, entrou na área e marcou o pênalti. Marcou em cima Marcelo Prieto Alfieri o pênalti sobre o Wellington. No meio do gol, Luiz Daniel. Melinho, mãos à cintura, autorizou o árbitro. Correu Melinho, bateu e gol! Gol do União! Sai o primeiro 0 do marcador aqui em Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Melinho, 10 o nome do gol. União Agrícola Barbarense 1, São Bernardo 0. E aí muda toda a história. Vai o Luan para uma defesa difícil ali no chute do Eduardo e acaba... Esse é o Romário, no mano a mano. Levou melhor o Romário, vai à linha de fundo. Marcado pelo Ricardo Lima agora. No cruzamento do Romário, Enan! Gol! Enan, o artilheiro. Aos 35:30 desse segundo tempo. Tentou fazer uma jogada bonita ali o Eli, acabou perdendo a bola, melhor pro Giancarlo, deu um toque pro Enan, preciso, vai fazer. A bola passa à esquerda, perdeu o gol feito o jogador Enan.
Jean ajeitou, chegou batendo. A bola sai à esquerda do goleiro Luan. Acaba sobrando mais um rebote. O Wellington. E aí vem o Ricardo Lima. A bola veio. Tá valendo tudo isso aí. Tá valendo tudo isso aí. É gol! Gol! O árbitro vai consultar o seu auxiliar ou a sua auxiliar. Ela está correndo para o centro do campo. Se ela confirmar, o gol é do Miller Lorenzoni. E agora os jogadores do União simplesmente comemoram o gol. E o árbitro, vamos ver o que ele vai confirmar ou não. Cossetti, o senhor Marcelo Prieto Alfieri. E aí eles conversam bastante, tem um jogador do União lá. Vamos ver se ela confirma o gol. Se ela correr para o centro do gramado, ela confirmou o gol. E está confirmado o gol do União. Está confirmado o gol do União. Portanto, Miller Lorenzoni, agora sim. Confirmado o gol do União Agrícola Barbarense num lance bastante confuso aos 45:30. Quando termina o jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, União Agrícola Barbarense 2, São Bernardo 1, Copa Paulista 2014 é aqui no canal Net Cidade. A gente sabe que tem alguns meninos que precisam de oportunidades e que também tem muita vontade e disposição. A gente vem trabalhando aí, que eu falei anteriormente, alguns jogos que a gente teve, nós somos uma equipe apática, sem vida. Eu não gosto de trabalhar com um jogador que seja aquele jogador sem alma, morto dentro de campo. Eu gosto de jogador que vibra, que está o tempo inteiro com aquela intensidade que o futebol exige hoje. Então, muitas vezes você tenta organizar, eu tentei de várias maneiras jogar com um volante só, jogar com 3, com 2, com 3 meia, com 3 atacantes, e a gente teve sempre dificuldade. Então, pensando em dar oportunidade para alguns atletas e faltando 3 rodadas para acabar essa fase agora, nada melhor do que a gente tentar uma situação diferente. Foi o que eu fiz hoje. Muito bem, Paulo Fileva, o senhor que esteve lá presente. Pois é, estivemos sim, foi um bom jogo. O União apresentou-se diferente de outras ocasiões que eu havia visto na Copa Paulista. Achei, o Rui fez algumas alterações, o Wellington, que vinha atuando como lateral, ele colocou o garoto no meio, teve um rendimento muito melhor. O próprio Rafael, que atuou como lateral e eu não havia visto jogar ainda nessa Copa Paulista, bom lateral. A zaga do União, muito criticada normalmente, mas eu achei segura no jogo, houve um bom entendimento. Mas deu uma falha tremenda no gol ali, né? No gol, né? Sim, no gol foi o diferencial. E o Henan está sempre ali para conferir, né? O Henan é aquele artilheiro que ele não tem nem biotipo quase de atacante de área, né? Ele é franzininho e tal, mas rápido, muito preciso nas finalizações. Eu acho que aí o diferencial do Henan, que é o artilheiro da competição, né? Se não fosse esse gol do Henan, o Jobinho seria, no momento, o artilheiro. E o Rui Scarpino tem sofrido com a União com essa apatia do time, né? Sim. E ele mandou um recado incisivo, falou, olha, aquele que não tem a vontade de jogar, tá fora. E ele deixou claro também que não é de hoje, né? O aproveitamento de valores para 2 do ano que vem não vai ser grande, de 4 a 5, no máximo 6, e a grande maioria para compor elenco, né? Eu acho que titular, se ficar o Melinho, e olha lá o goleiro Luan, que atuou nesse jogo, no mesmo nível do Douglas, que é um bom goleiro também, que eu já havia feito jogos do União Agrícola Barbarense com o Douglas no gol. O Luan é bom goleiro, quer dizer, foi uma oportunidade que o Luan aproveitou e bem. E eu vejo assim, o União pegou um time que vinha muito bem na competição. São Bernardo ganhou do 15 lá em São Bernardo, no 1º de maio, complicou a vida do Botafogo em Ribeirão, acho que houve um empate, se eu não me engano, não, perdeu para o Botafogo em Ribeirão, mas o São Bernardo, ao longo da competição, desde o início da Copa Paulista, vem fazendo
uma boa campanha. E aí, o mérito do União em ter feito. Está vivo na competição? Tá. Tem que vencer o 15 na quarta-feira, para depois ir para Ribeirão Preto, talvez pegar um Botafogo já classificado. Essa é a tese dos comentaristas. Eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius Furlan. Estava impedido ou não estava? É um lance bem Difícil. interessante que aconteceu, mas eu acho que a arbitragem, o árbitro principalmente, ele acertou. Pelo que me parece, havia um jogador em posição de impedimento que não participa da Sem jogada. dúvida, E o que sim. vem de trás é que faz o gol. Mas, para ter rolado essa confusão que eu vi aí no vídeo, eu acho que a bandeira deve ter levantado e depois se arrependeu, abaixou, mas bastou para o São Bernardo reclamar, né? E a decisão final do árbitro, na minha opinião, foi correta. O gol foi válido, tá certo. Eu não tive dúvida também, não. Tanto é que eu narrei o gol, né? Agora, Filé, quarta-feira no Barbarense recebe o 15 Piracicaba. Sim. Concorrente direto, Direto, 6 pontos o 15. na briga direta aí. 3 União, 5, 15, aliás, 3 União. É. Se União ganha, passa o 15, né? E São Bernardo e Botafogo estão se estranhando em São Bernardo, lá no ABC, né? E aí aquele jogo vai ser muito importante para ver o que acontece por aqui, né? O 15 vencendo, praticamente elimina a União. A União não pode pensar nem no empate, eu acho. Tem que ter uma combinação de resultado muito interessante para poder... Se ganhar as duas próximas, a fase. de quarta-feira e a de Ribeirão Preto, a chance de classificação é muito grande, porque vai a 9 pontos, né? Mas tem dois na frente que não quer perder a vaga. E tem confrontos diretos. Estão brigando também. pela A vaga. briga vai ser boa, mas foi bacana a vitória do União, porque pelo menos está vivo, né? E os jogadores têm um estímulo a mais para fazer essas duas últimas rodadas, pelo menos mais essa rodada de meio de semana. Com certeza a torcida deve comparecer também no maior número e o Rui vai poder fazer novas experiências. O Rui foi muito criticado, ele mudou demais o time e tal. Eu fui a Santa Bárbara ouvindo os comentários das rádios e tal, e o pessoal já, olha, esse, aquele e tal. Mas faz no parte, final, Filé. Saiu vencedor, mas saiu vencedor, Faz parte. saiu por cima. Quem está no rádio gosta de falar. Vocês viram o exemplo do Paulo Filé. A gente querendo desligar o Paulo Filé e não conseguia desligar o Paulo Filé, Vinícius. Deixa ele falar. Bom, mandar um abraço pro Rafael Rezende, que tá ligadinho. Grande que é o Rafa. nosso, Meu o parceiraço. Rafa tava Rafa. ali, parceiraço. Abraço, nosso parceiro, aqui, parceiro. voluntário também. Olha, vamos para um rápido intervalo. Gente, tem um monte de participações. Eu garanto que eu vou ler tudinho, tá? Então, rápido intervalo. Vinícius é pop. Vamos pro intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Lente Esportiva ao vivo para você, aqui diretamente do Net Cidade. E para quem está aí acompanhando via Facebook, também temos o link ao vivo. Então hoje a presença super especial aqui nossa é o Vinícius Furlan, né? Ele que é árbitro aí da Federação Paulista e da CBF, super simpático, atendendo aqui a todos os... E logo FIFA. Se Deus quiser, Se Deus tá tudo quiser, certo. tá lá, tá chegando A lá. nossa região aqui é forte para isso, Logo viu? notícia quente vem, né, Vinícius? Se Deus quiser. Quem sabe? Se Deus E o que quiser, está quem quente sabe. aqui hoje mesmo são as participações, viu, Rogério? Antes de mais nada, todos que estiverem ligando aí no nosso programa de hoje estarão concorrendo a 2 vales presentes aí da loja Corujinha, que fica lá em Santa Bárbara do Oeste. É uma loja infantil aí, né? E estarão concorrendo. O nosso telefone é o 3471-8925. Pode também twittar com a gente no @Lente Esportiva, acompanhar aí, pode mandar suas participações via o Facebook aí do Lente, e temos o e-mail, que é o alvivo@net.com.br. A nossa pergunta de hoje, né, a nossa enquete, era o que você acha que deve ser feito, o que pode ser feito aí então, para melhorar aí o serviço da arbitragem. Então aí já estamos recebendo várias perguntas também diretas para o Vinícius. Então, muitas propostas pro Vinícius. E temos, e para quem também quer tirar suas Tá dúvidas certo, de é alguns isso aí. lances, pode mandar aí para o Vinícius também, viu, Rô? Bacana. Bacana mesmo. Mandar um abraço aí para Clélia Pianca, que está acompanhando a Linha Esportiva, mandou um abraço para todos nós, diz que estamos fazendo um bom trabalho. Clélia, colega de banco. Anos e anos. Grande Clélia. Bacana. Abraço. Mandar um beijo então para ela, obrigada aí por estar ligadinha Não posso com a falar o gente. nome do banco, né? Mas Por favor. Nada de... Você não vem puxão de orelha depois.
Bom, e pro Rafa, a gente já comentou aqui antes de ir pro intervalo, ele acabou participando com a gente também. Ele acha que a bola e o sistema usado pela FIFA na Copa do Mundo deveria ser aplicado em todos os jogos, inclusive da segunda divisão. Abraços pro Rogério, pra Ju e pro Paulinho Filé. Grande e para Rafael. todos que estão aqui na nossa equipe do Lente Esportiva de hoje. E assim como para você também, viu, Vini? O Sérgio Vitor Diogo, ele acha que a bola com chips é melhor do que ter lá os outros árbitros, tá vendo? Tem lá as opiniões de que não querem os árbitros atrás do gol. Mas é muito interessante, viu, Sérgio? Nós tivemos aqui o depoimento do nosso amigo Vinícius aqui. Esclareceu muito, né? Que muito ajuda. É que nós não temos a oportunidade de entender em qual momento foi ali a passagem do recado. E o Michael, né, que é o nosso amigo voluntário aqui também, o Michael Hartmann, ele diz que assim como vários esportes, a tecnologia tem que ajudar os árbitros também. Então a tecnologia tem que vir a favor aí da arbitragem, com certeza. Mandar um beijo, Rogério Domingos, muito especial, assim como eu também vou mandar lá pro pessoal do Rio Branco, pro meu amigo Chororó, que eu sempre falei, é uma simpatia de menino o Chororó. E temos uma simpatia de menino também lá em Santa Bárbara do Oeste, que é o Tato. Beijão, Grande viu, Tato? Um abraço. Ele que tá chorando aqui, disse que eu esqueci dele. Não, Tato, não esqueci, viu? Ele disse que para melhorar deveria ter 2 árbitros. Então, assim como teve uma outra participação aqui falando sobre isso, ele acha que deveríamos ter 2 árbitros lá para ajudar. Abraço para você, Rô, pro Filé, pro Abraço, Vini. Tato. Então, Boa tarde. um beijo para você, querido. Figuraça. Não esqueci, viu? A Célia de Santa Bárbara do Oeste diz que mais recursos de imagens nos lances polêmicos poderiam ajudar aí os meninos. O Adilson Maguila mandou um super abraço para nós aqui do Lente e para você, Filé. Ele disse que hoje, Rogério, já melhoramos e muito aí as situações, evoluímos. Viu? Exatamente isso. E os árbitros estão sim se aperfeiçoando, na opinião dele. Mandou um abraço para você também, viu, Vini? Muito obrigado. E o Guina mandou um abraço para todos nós aqui, ao Vinícius. Ele pergunta o seguinte: se o seu pai consegue assistir os jogos que você apita? Assiste. Meu pai assiste os jogos, ele depois comenta comigo. Inclusive foram com seus pais que fizeram uma reportagem que eles foram ao estádio. Foi muito legal, foi o Dia Internacional da Mulher e aí eles escolheram a mãe de um árbitro, né, para homenagear e acabou levando a minha mãe. Foi um momento bem marcante isso aí. Foi mesmo, me recordo dessa reportagem, foi muito bacana, muito bem feita mesmo, produzida. O José Araújo, ele que é pai do Fábio Henrique Martins, que é o treinador de base lá do time de Porto Alegre do Grêmio. Ele diz que deveríamos colocar mais árbitros árbitros aqui da região de Santa Bárbara do Oeste, para poder acompanhar os jogos, e aí melhoraria. Opa! Ele é pai do Fábio Henrique Matias. Isso, Macias. Ele é treinador do Grêmio, do Sub-17 do Grêmio. Ele foi campeão paulista aqui no Desportivo Brasil, grande amigo nosso aqui da cidade. E o pai dele é um grande zagueiro do futebol barbarense. Isso, ele diz Vinícius, mesmo. me corrija se eu estiver errado. Seu irmão também está eu tenho indo um para irmão mais arbitragem. novo, o Gabriel. O Gabriel, né? Ele está terminando agora o curso de árbitros na federação, ele tem 21 anos. E já começou a pegar as primeiras escalas nas categorias de base, sub-11, sub-13, sub-15, apitou um jogo já esses dias, mais de quarto árbitro agora no início, né? Junto com ele tem mais 4 ou 5 meninos aqui da região, que recém-formados também. Quem são eles? Você pode falar o nome? Gabriel Petrini. Tem o Felipe Barros, que já é formado na turma anterior, o José Donizete Gonçalves da Silva, o Paulo Estevam Daniel também está nessa turma aí.
E daí tem mais algum menino aqui de Americana, de Piracicaba. O Ederson Deodato tá apitando? O Ederson Deodato já foi é meu aluno. Ele já é árbitro formado, né? já há um bom tempo. Ele tá morando fora da cidade, mas continua apitando. De vez em quando eu com encontrava o certeza. Ederson aí fazendo. Ele é auxiliar, né? Não, ele apita Central, jogos, central. apita. Central. Daí na cidade ainda, em Santa Bárbara, tem o Maicon, Oswaldo da Silva, o Everton Clemente, o Bruno Guimarães Barbosa, Felipe Barros. Já que deu eu um falei. time de árbitro. É, Já deu 11. então, Que bacana é isso. isso que eu ia comentar. Que É muito bacana legal isso. que, assim, quando a gente começou, não tinha ninguém, né? Você e agora e o nós Klaus já são os estamos... precursores da... Talvez seja. Antes da arbitragem, bacana gente, isso. teve o Jorge, teve o Serginho também, alguns outros. Mas hoje, assim, na ativa tem quase 10 ou 11 árbitros aí. Então a gente fica contente, né? Fica Serviram muito de feliz. inspiração. Que todos façam um bom trabalho como vocês, Oh, né? amém, legal. Daqui a pouco o Gabriel Furlan falando com a gente. É isso aí, Gabriel, né? Rogério. Gabriel Vamos Furlan poder falando com a trazer gente. ele aqui, com Vem certeza. sim, pode ter certeza. Bom, Rogério, temos 2 elogios aqui para o nosso querido amigo Paulo Fleck, que eu também sou super a favor aqui do que eles disseram. Mandar primeiro um abraço aí para o Aguinaldo Itamar, Opa. que ele disse que mandou um abraço para você, Filé, e para todos nós aqui, parabenizando o seu trabalho. Ele pôde ver o quão profissional você é, viu? Parabéns. Eu é E- que agradeço a participação dele, foi muito bacana. E o Caquinha do São Manuel. Um Ô, beijo, Caquinha. obrigada, querido. Ele sempre participa com a gente, Caquinha. né? Sempre. É. Figuraça. Elogiou você, viu, Filé? Você Opa. está A semana narrando... pra gente falou dele, não falou do Caquinha? Foi, O Caquinha, foi, o Caquinha já fez Fiquei sabendo inúmeras que despedidas. fizeram 20 churrascos de despedida do Caquinha. Isso, era ele A mesmo. gente quer fazer o 21º com você, chama a gente aí, viu, Caquinha? Ou pode trazer pra cá, né? A gente Vem aceita aqui, de novo. Caquinha. Um abraço. Bom, ele disse que você está narrando muito bem os jogos, viu? Obrigado, Um abraço para faz todos nós. de coração. E mais uma vez o nosso programa está arrebentando. Ele Obrigado. disse que é muito... Um abraço. Obrigado. Manda um Caquinha, abraço para abração. toda a nossa equipe aqui do Lente. Realmente temos uma boa equipe aqui para ajudar, né, Rogério Domingos? A galera de primeira. Essa segunda aí. O Ademir, de Americana, ele acha que deveriam profissionalizar mais aí a arbitragem. E mandou um abraço Tocou para no o assunto Vinícius Bacana. interessante. né? Bacana. e bacana. para Também todos gostei. aqui do programa. Levanta a bola aí, Rogério. Vai lá, vai lá. Bem isso mesmo. Hoje vocês têm a Associação de Arbitragem, né? Que ampara vocês, mas que não é reconhecido ainda como profissão. Ajuda aí, Vinícius. No final do ano passado, teve- finalmente, árbitro de futebol foi reconhecido como profissão. Foi reconhecido, né? Finalmente. Beleza. Mas daí a se tornar um árbitro profissional vão alguns outros detalhes, né? Então, assim, hoje, na verdade, minha profissão lógico que eu levo a arbitragem com o máximo de profissionalismo, Sim. treino muito, né? Me dedico integralmente, mas a minha profissão é professor de educação física, né? A gente trabalha paralelo à arbitragem. E assim, eu brinco que o meu sonho é ser árbitro de futebol, né? Me dedicar exclusivamente a essa função. Não vejo, assim, nos próximos anos, muito próximo. Muita evolução nessa parte aí. Nesse sentido, mas estamos no processo. Eu acho que a coisa caminha para daqui, talvez 5, 10, não sei quantos anos, a profissionalização da arbitragem. Não tem como, né, cara? O futebol está muito profissional, ele está muito evoluído, o nível é muito alto e a arbitragem, que é fundamental, não pode ficar para trás nesse Sem processo. sombra de dúvida. Tem que ter um amparo. Meus tempos de repórter, eu ia no site da federação para pesquisar a arbitragem, né? E eu achava bacana porque os árbitros normalmente tinham um campo lá destinado à profissão do árbitro. Não tem era até hoje. matemático, professor, Tem físico, ainda. nuclear. Mas quando é árbitro apenas e não tem uma outra profissão, tem um risquinho, só não está escrito árbitro. Agora tomara que o pessoal já esteja reconhecendo um pouco mais. né, verdade. isso. Com essa... Mas isso há muito tempo, agora deve estar corrigido já essa parte. Muito bem. Temos aí a participação do Maurício Tedesco, que agradeceu Ô, Maurício, aí o um abraço abraço. que a gente enviou para ele e parabenizou o nosso programa, disse que está muito bom, viu, Rogério? Obrigado, Maurício. Maurício. Grande abraço. E o Figuraço, Maurício. Figuraça mesmo. E o Ilohan de Santa Bárbara do Oeste disse que tem que ter mais regras e mais árbitros em campo para melhorar o desempenho. Olha aí, a galera tá mandando que deve ter mais árbitros. Então aquela questão de ter 2 lá não foi tão ruim não, hein? Se tiver mais regra, para o jogo, não é possível. Ai, meu Deus. E a Glaucelli, de Santa Bárbara do Oeste, ela diz que uma lei para respeitar os árbitros, isso não existe. Assim, no campeonato inglês, quem assiste de vez em quando, os jogos do campeonato inglês lá,
tem duas situações que chamam a atenção. Lá não tem reclamação e não tem simulação. Aí eu brinco, né? Pô, minha vozinha com 82 anos consegue apitar esse jogo aí, né? Só dar um preparo físico nela, porque são as grandes dificuldades que a gente encontra aqui no Brasil, né? Muita reclamação e muito jogador tentando nos enganar. Malandragem. Se tiver uma situação aí na rodada de ontem, eu não vou citar o nome de jogador lá, mas que tentou puxar a própria camisa para enganar o árbitro, que chegou a ser bizarra, né? E assim... Essa é apenas uma das que a gente acaba encontrando por aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha do acréscimo? Eu queria que o câmera pegasse a camisa do Vinícius, que eu fiquei intrigado. Eu achei muito bacana esse... É o merchan da arbitragem, né, Vinícius? Não, acréscimo Vamos lá, consegue pegar aí, ó. Acréscimo, não adianta sofrer. É o tempo mínimo a ser jogado. Aí em amarelinho, mostra, dá um foco, um close mais aí, ó. Em amarelo, tem Casa aí, ó. 0, visitante 1 e o dono, e o que tá jogando em casa aí, 0. Vamos lá, Vinícius. Não, essa aqui é uma... Bacana, eu gostei dessa camisa aí. Não sei se eu posso dizer que é uma grife que alguns árbitros carioca, o Péricles, acho que tá à frente disso, eles inventaram e são várias piadinhas, assim. O humor, né? Com um certo humor, com situações envolvendo a regra do jogo e a arbitragem. Bacana. Mas a gente brinca que falou, pô, acho que só árbitro vai achar interessante isso aqui, essa grife nasceu morta, hein? Não vai dar muito certo, não. Mas tem o jogador, alguns outros exemplos, os jogadores, um árbitro com cartão vermelho na frente, aí atrás o jogador debaixo do chuveiro. Enfim, uma série de camisetas e acabei botando essa daqui hoje. Ou seja, o acréscimo, porque tá em casa, tá perdendo, né? Normalmente para virar o jogo, né? Não, é assim, a equipe visitante numa situação dessa fica gritando lá fora, acabou! E aí a regra diz, é o tempo mínimo. Então, se levantou a plaquinha de 3-4, vai ter 3-4, né? Não adianta pedir para acabar. Tá certo. Bom, mandar um abraço pro Paulo Lagos, como sempre participa com a gente. Abraço, Paulo. Ele que é de Rio Claro, viu? E é ponte pretano roxo. Mensagem sempre vem com a macaquinha, né? Bacana isso. Sempre vem. Então ele mandou uma boa noite a todos aí do Lente Esportiva. E na opinião dele, os recursos eletrônicos, né? E o direito de ser só o capitão a reclamar com a arbitragem, pois é muita pressão. Um abraço a todos e salve a ponte. Teoricamente é isso, né? Amém, Deus te ouça, amigo. Mas teoricamente é isso, né, Vinícius, na verdade. Essa questão é complicada. De repente você está lá assistindo o jogo, o Rogério Domingos até comentou, o que aconteceu ali? Do nada saiu um monte em cima do juiz. Acho que aí nessa hora é difícil, né? São momentos tensos. Emoções. São momentos mais tensos da partida. É interessante, né? É só o capitão que tem o direito de reclamar oficialmente? Não, assim, oficialmente o capitão, ele é o líder da sua equipe. Então, é o contrário. Ele é o jogador que vai ser procurado pelo árbitro quando eu tiver que passar uma informação para a equipe. Então, o árbitro que procura o capitão para falar, e não o contrário. Tá entendendo? Isso é o que prevê a regra do jogo. Mas na prática não é bem assim, né? Na prática é os 11 em cima do árbitro, tá certo. Tá certo. Tem aqui e-mails também, Rogério Domingues, do Zancan. Ele falou assim que quer parabenizar os nossos programas semanais, que é muito bom. Mandou um abraço aí pro Vinícius Furlan. E para o colega de trabalho dele, Rogério, é o André Zancan. Um abraço, André. Valeu. Hoje ele me falou, vou ligar lá, vou mandar um recado a você. Então, Um grande abraço aí, André. Obrigado pela participação aí. Isso. E ele diz o seguinte, Vinícius, você tem amigos jogadores ou desafetos no futebol? Não, tenho amigos, sim, vários amigos. O próprio Melinho é da nossa geração, lá nas categorias de base, lá atrás. Tem, nossa, muito orgulho de ser amigo de alguns... o mais legal é quando a gente cruza com jogadores que nós jogamos junto lá atrás. Então, assim, antes da partida, é até uma situação engraçada que reencontro de mais de
não sei quantos anos, aí o cara vem querendo te abraçar e não é legal o árbitro abraçar jogador. Nossa. Aí ele vem pra abraçar e fala, dá a mão, só dá a mão, depois a gente conversa melhor e tal. Porque até nisso Pode a gente gerar tem uma que... confusão. até Mas nisso que a gente coisa, se preocupa. hein? É uma política... Não é política. É, uma Mas, coisa assim, ó, é pra que dar assim, uma- pra quem tá lá fora vendo, realmente não vai parecer muito legal eu Não. chegar e... Então, assim, a gente toma esse cuidado, mas eu tenho vários amigos no Como diz futebol, assim, "Xiii". e assim, meu amigo até eu apitar o início do jogo. A partir desse momento, ele passa a ser do time A, que tá jogando contra o time B e regra que vai ser cumprida. É como você falou, né? Quem tá de lado fala, "Xiii, já sei pra que time esse juiz torce, né? Eu tenho uma situação por aí. muito engraçada, o André Leone, ele jogava no Guarani, André Leone. e eu fui apitar um jogo, Guarani Comercial de Ribeirão Preto. E antes, no aquecimento, ele me viu, pô, nós éramos dupla de zaga ali, muitos anos, amigão mesmo do peito. A gente se abraçou assim, pô, velho, quanto tempo e tal. E eu percebi a torcida, um ou outro teve uma vaia. E nesse momento, passou por nós, assim, o Zelão, que foi o nosso massagista nesse período Daí aí do virou uma União lá festa. atrás. Eu falei, Zelão, vem aqui. Eu peguei o Zelão e eu abracei. Falei, tem que ter critério a arbitragem, né? Abraçar o do comercial. Ele era o massagista do comercial. Aí o Zelão falou, não sei o quê, brincou comigo e aí ficou bom, né? Um pra cá, um pra lá. Tá certo. Ser árbitro é pisar em ovos. né? Sempre. Andar no fio da navalha. Rogério Domingos. Difícil, Não é à Zancan. toa que temos aqui o Wagner Crisp, que também concorda aí com a participação que tivemos em que deveríamos tornar uma profissão. A dedicação seria maior, com certeza, e aí a TV colaboraria também, pois aí as maiores polêmicas que acontecem no jogo são sempre por parte da TV e com os times grandes, né? E com as transmissões aí nas redes maiores também. Tem muita gente que pede a participação de um vídeo, né? Igual tá tendo o desafio do tênis, no vôlei agora. E assim, a gente tem informação que a FIFA tem estudado situações. Não dá para parar o jogo é muito dinâmico, né? Então, assim, situações que... Uma decisão do árbitro, tipo um pênalti. E aí, abrir o direito do pedido do desafio. Não sei se vai ser chamado assim pelo treinador ou pelo capitão da equipe. Agora, assim, uma situação, um time quer pênalti, a jogada segue e vai lá do outro lado, aí já não tem como parar, né? Porque o futebol é dinâmico, diferente do vôlei, do tênis que para toda hora. Então, assim, a FIFA parece que tem estudado situações como E era essa. um complemento da pergunta do Michael realmente sobre isso, sobre essas tecnologia que está sendo utilizada, esses desafios, se poderiam ser aplicados aqui também. Eu gostaria muito de poder usar. Inclusive, né, o pessoal comentou do treinador ou o capitão ter a possibilidade de solicitar o desafio. Eu também, como árbitro, gostaria. Porque tem situações que a gente dá ou não dá, mas fica na dúvida, né? Não é 100% tudo. E se eu tivesse a possibilidade de falar, para tudo, vamos dar uma olhadinha ali no replay. Aí não tem o que ver, né? Agora não sei se vai ser pra já uma situação dessa. Não, mas eu vi saiu uma matéria aí que a FIFA está propensa, está pensando em colocar como você falou, o desafio. Um monitor ali com o quarto desafio. árbitro. Então, já está meio que se rendendo isso. Mas como você falou, tem todo um tempo de maturação aí de... Só da FIFA considerar a possibilidade de fazer esse estudo já é uma evolução imensa. Mais um avanço aí, né? Aí você pode ser amigo de todo mundo dentro do campo. Não vai ter problema nenhum. Mas assim, principalmente do cinegrafista, né? Tem que ser amigo do cinegrafista para ele pegar o lance polêmico. Para encerrar essa também é a participação da Glaucia e do Luiz. Então, tá respondido aí. Ô Vinícius, quando você esteve aqui no último dia 5 de maio, 5 de maio, eu estava lá olhando o vídeo, esses dias em casa, ontem, eu falei, o que a gente conversou no dia 5 de maio? Então foram dois assuntos que são muito fortes, continuam ainda, né? Não para. Um foi o racismo, que a gente comentou na época, falou, olha, eu não vi nenhuma, até que foi com um colega seu lá no Sul, né? Foi. Que arremessaram bananas no carro, e a gente discutiu bastante, discutiu amplamente. Depois teve o caso do goleiro Aranha. Isso. Que quando a gente fala da tecnologia, se não fosse tecnologia de hoje nos estádios e o perfil do estádio Arena, que mais os estádios hoje, né? Você não teria tanta imagem tão nítida assim de condenar a menina. Então esse foi um ponto. Você havia comentado que, olha, eu não vi muita cena tão forte de racismo. Ela aconteceu.
né? Foi. Curiosidade aqui. E o outro, a gente discutiu um pouquinho sobre integração de torcidas durante o jogo. Ou seja, de um lado um corintiano, do outro lado um São Paulino torcendo. Então, não aconteceu também. Existe a divisão ainda hoje. Continua tendo a divisão. Nós tivemos a Copa do Mundo nesse intervalo e... Olha, eu vou falar, eu fiquei impressionado, foi um evento sensacional, eu tive a oportunidade de assistir 2 jogos no estádio e, todo mundo misturado, um clima, muita festa, muito legal mesmo. Agora, nos jogos do Brasileiro aí que eu venho acompanhando, não, sempre separado e, inclusive, saindo brigas na própria torcida. Eu participei, eu fiquei de árbitro adicional no jogo Corinthians e São Paulo, na Arena do Corinthians, e de repente atrás de mim, onde que era o setor das organizadas, o couro comeu. Saiu uma briga muito forte por longos minutos, assim, 5, 6 minutos, não parava até a polícia chegar e acalmar. Então, situações que estamos presenciando, né? O torcedor brasileiro não tem maturidade ainda para torcer às vezes essas brigas não são nem por motivo de futebol, sabe? Acaba sendo uma coisa, mexeu com a mulher do outro, ou, sei lá, jogou alguma coisa em alguém. Não raras vezes essas brigas que acontecem dentro das próprias torcidas são assuntos ali totalmente alheios ao futebol, que é mais curioso. Mas assim, sobre o racismo, voltando a esse assunto do Grêmio, eu achei a punição, a gente estava falando um pouco, né, do tribunal, uma punição exemplar. Eu acho que ela foi muito pedagógica e daqui para frente um time vai pensar, uma torcida vai pensar um pouco melhor antes de agredir uma pessoa com aqueles xingamentos. Porque no caso do Grêmio ele acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, graças a essa menina e mais alguma meia dúzia ali que xingou. Depois o Aranha voltou a jogar lá no estádio do Grêmio. 2, 3 semanas A torcida falou de tudo, menos aquela outra palavra. Aí voltou. Você percebia e xingou de outras coisas. E assim, eu tenho informações que o novo foco assim do tribunal não sei se é punir ou investigar casos de homofobia. Homofobia, Alguns goleiros na hora do tiro de meta vêm sendo xingados, em especial de algumas equipes, e o pessoal está atento e não sei se vai punir, se vai investigar, o que é que vai ser feito. Mas eu sei que eles estão atentos nesse sentido. Estão olhando isso aí. Eu vi em campo esses dias. Mais um problema, né, Rogério Domingues, para a galera se atentar. Não devem ser tão expostos a isso, pelo amor. Bom, mandar um abraço antes de ir para o intervalo para o José Renato Eufrásio, ele que está aí acompanhando ele. Grande Zé, um abraço, viu, Zé? Obrigada aí, viu, querido? Abraço. Vamos para um rápido intervalo. Rogério, tem mais um monte de participações. Como você disse no outro intervalo? Vinícius é pop. Tá certo. Muito bem, Rogério Domingues, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva, ao vivo. Temos hoje a participação do Vinícius Furlan, o nosso querido Paulo Filé aqui. E para você que está em casa, pode ligar para nós no 3471-8925, estará concorrendo a 2 vales presentes da loja Corujinha, lá de Santa Bárbara do Oeste. O Fernando Furlanete, que é o papai do ano aí, também pode passar lá na loja Corujinha, que tem bastante coisas para Não pode estar fora da regra. Ele não vai poder participar. Está fora da regra. Ó, fica a dica para Paulinha, um beijo para minha querida Paula e para o Fernando Filanete e visitar lá a loja Mas Corujinha. o Vinícius já distribuiu o cartãozinho aqui de bebezinho, aqui, né? Modo infantil. Não foram amarelos e vermelhos, foram cartões não comerciais. Mesmo. A inspiração da cor não é do cartão amarelo que você distribui pra galera, né? Tá bom. Cartões verdes. Sinal verde pra moçada gastar. É isso aí, lá é cartão verde para gastar, né? Leva o cartão lá. Cartão de crédito. Lá é cartão de crédito. Isso aí. E nos melhores momentos, numa das tomadas de câmera, dá para ver a loja e o Vinícius, a loja. Já foi rapidinho mostrando. É isso aí. Bom, então 3471-8925, a nossa enquete de hoje é o seguinte: o que você acha que pode ser feito para melhorar aí o serviço, né, da arbitragem no Brasil? Bom, e também pode acompanhar a gente via Facebook, né, o Facebook do Lente Esportiva. Temos o link ao vivo para quem não está sintonizado no Net Cidade. Temos também o e-mail, que é o alvivo@net.com.br, e tem como twittar também com a gente no @Lente Esportiva.
Rô, eu vou falar rapidinho aqui algumas das participações e já vou pedindo, por favor, para providenciar o VT, agora sim, do Rio Branco, tá? O Agenor e a Marlene de Santa Bárbara do Oeste mandou um super abraço para o Vinícius. Você é o orgulho de Santa Bárbara, viu? E parabéns para nós pelo nosso programa, porque está ótimo. Obrigado, Abraço Agenor. pro Agenor. Um abraço. Obrigada, Agenor e a? O Agenor e a Marlene. Um abraço pro Agenor e pra Marlene. Obrigado pela audiência. Um beijo, Obrigado. obrigada, viu, gente? É minha torcida uniformizada. Você É. vê. O Agenor é aquele? Sim. Ah, grande. Lateral. Lateralzaço. Tá certo. O Reginaldo de Americana, ele disse que deveriam ter mais recursos eletrônicos e mais treinamentos, né? Parabéns aí a você, Vinícius Furlan, por estar fazendo sempre um ótimo trabalho no campeonato, viu? Muito obrigado. O Ademir Aguiar, ele disse que deveriam ter 2 árbitros e mandou um abraço para você, viu, Rô? Um abraço, Ademir. Obrigado aí pela lembrança. Um grande abraço. Valeu. E o Enea, acho que é isso, ou Enéas, bom, enfim, é de Americana, mandou um abraço para o Vinícius e para o Maurício, que está em treinamento com o curso aí de arbitragem. Um abraço, viu? Muito obrigada aí pela participação. E o Ariovaldo Furlan, de Limeira, pergunta por que o árbitro aplica cartão amarelo quando o goleiro faz cera. Mesmo assim, continua fazendo cera e ele não o expulsa. Um abraço para você, Filé. Um abraço. Boa pergunta, vai. Pergunta pra mim? Todo mundo olhando pra você aqui. Se eu aplicar o amarelo e ele continuar fazendo cera, eu expulso. Ai, tá vendo? Então, ó... Como é o nome? Ariovaldo, isso. Ariovaldo, Mas- um abraço para o Ariovaldo. Você já teve algum caso Retribuindo o na sua abraço. vida de arbitragem aí? Parecido? Não? Olha, assim, antes da aplicação do cartão, a gente tem procedimentos de ações preventivas, né? Então, eu, graças a Deus, nunca precisei expulsar um goleiro por uma situação como essa. Mas eu já expulsei jogadores que tinham amarelo e aí fizeram uma cera ou enrolaram para reiniciar uma partida. Aí eu puni com o segundo amarelo e vermelho. Goleiro especificamente não, mas jogadores sim. Mas o goleiro, depois que ele toma o amarelinho dele, ele fica volta a esperto. jogar mais rápido. Ele fica Ele fica mais ligado. rapidinho, É vai. difícil o goleiro que chegar no continua amarelo, fazendo cera. tomou, ele começa a jogar. E se o goleiro continuar fazendo cera e o árbitro não tomar uma atitude, ele vai estar assinando seu atestado de banana. Sem né? dúvida. Então, Sem dúvida. É verdade Pra mesmo. cuidar com a banana. complicado, né? Cuidado com a banana. Tá certo. Estado de banana. Bom, a Cleusa de Santa Bárbara mandou um abraço para você, Furlan, e também quem manda um abraço para você é o Renato Eufrásio, viu? Muito obrigado, um abraço. Bom, bora lá então pro VT, depois eu leio aqui mais participações para vocês. Amigos do canal Net Cidade, aqui no estádio Décio Vita, o jogo entre Rio Branco e Batatais teve de tudo. Teve emoção, teve lance polêmico e teve goleiro brilhando. Depois de abrir 2-0, o Tigre permitiu a reação do Batatais, que acabou empatando por 2-2. Os melhores momentos e os gols da partida você confere agora aqui no Lente Esportiva. Bola rolando aqui no Décio Vita, começa Rio Branco e Batatais pela 4ª rodada da segunda fase da Copa Paulista e você confere aqui no canal Net Cidade. Lançamento buscando o Rodolfo, bom lançamento, dominou bem o Rodolfo, é pênalti! Penalidade máxima a favor do Rio Branco, depois de um belo lançamento ali do Ítalo, fez muito bem o domínio, o Rodolfo. Jobinho contra Jefferson. Autorizado de perna direita. Jobinho! Gol do Rio Branco! Jobinho, número 10. Lançamento do Fernando, encontrou muito bem por ali. Olha a chegada da equipe do Batatais, saiu Nelo Kleber e fez a defesa. O número 10 do Branquense. Bom passe ali do Rodolfo para o Lucas Bizelli. Na velocidade, tá na área o Bizelli. Tentou fazer o cruzamento para devolver ali para o Rodolfo. Fez o corte o Alan Santos, é escanteio para o Tigre.
Olha o Mika, deixou a bola passar. Recuperou por ali o Cafu, entrou na área, Cafu, fez o cruzamento, faz o corte, a zaga do Batatais com o Mika. Jobinho devolveu bem ali pro Felipe, vai embora o Felipe. Taca-lhe pau, levantou o Felipe, cruzamento ali pro Lucas Bizelli. Ele rolou ali pro Rodolfo, bateu pro gol, a bola passa à esquerda. Lançamento muito bom pro Bizelli. Gol! Do Rio Branco! Lucas Bizelli, número 11. E que bonito gol aqui no Décio Vita. Daqui a pouco, segura aí que lá vem a equipe do Batatais. Cruzamento! Gol! Do Batatais. Ao número 10. Com 30 segundos deste segundo tempo, eu até perguntaria ao Guilherme sobre essa... Olha agora, olha o Jobinho, foi ele quem desviou de cabeça, tirou a zaga da equipe do Batatais. Na sequência, chute fraquinho do Diego Jardini. Boa interceptação do Rodolfo. Jobinho de primeira, deixou bem ali pro Cafu. Tá na área o Cafu, correu o Cafu, fez o cruzamento, travado na hora o Jobinho. Felipe de novo, recebe lá na esquerda. Fez o levantamento, Jobinho cabeceia, defendeu Jefferson. Boa chegada do Tigre. Mais um bom cruzamento, dessa vez do outro lateral. E de novo vem o Tigre, bateu o Diego Jardini, defendeu de novo o Jefferson. Pressão do Tigre, Lucas Bizelli, puxou para a perna direita, bateu pro gol, mais uma vez Jefferson em 2 tempos fica com ela. Robson fez o passe para o Negueba, de primeira, bom passe. Olha a chegada do Batatais, chegou dando um bico na bola o Diogo. Então cobrou, levantou o Raul, a bola vai passando, tá viva lá na área, tira a zaga do Rio Branco. Olha o Rodolfo, puxou para a perna esquerda, bateu pro gol, defendeu Jefferson. Marco Antônio. Levantou, desvio, mas não valeu. Impedido. Os torcedores do Rio Branco agora passaram segundos de aflição. Até o árbitro erguer o braço ali e marcar o impedimento do Alan Fernando. Ele que chegou por trás da zaga do Tigre, cabeceou. Olha o Rio Branco, de frente pro gol, João Paulo, pode bater pro gol, defendeu Jefferson. Olha o rebote, vai sair o terceiro do Tigre, de novo Jefferson, pra fora! Cobrou Marco Antônio, mandou lá na segunda trave, o último toque é pênalti, pênalti! Está apontando para a marca da Cal, seu Eduardo Pereira de Araújo, está marcando um pênalti a favor do Batatais. Negueba contra Kleber, 42 minutos, partiu Negueba! Gol! É do Batatais! Negueba! Negueba, número 9, empata o jogo aqui no Décio Vita. Ergue os braços, Eduardo Pereira de Araújo. Faltando ainda 15 segundos para os 48. Ele apita. Rio Branco 2, Batatais também 2. O Tigre vencia por 2-0, permitiu o empate e, mesmo assim, continua na liderança desse grupo 5 da Copa Paulista. Primeiro tempo conseguimos empenhar um bom ritmo, conseguimos abrir 2-0 no placar. No segundo tempo entramos um pouco acanhado, deixamos a desejar, 2 erros, 2 gols. E futebol é isso, quando a gente erra lá na frente, estoura lá atrás. Agora consertar os erros e buscar os 3 pontos contra o Santo André aqui em casa quarta-feira. Não, o campeonato é duro, o grupo é um grupo bastante difícil, né? Não é fácil. Ganhar, a gente sabe, nós tivemos 2 vitórias fora e a gente sabe quanto custou isso.
E nós perdemos, né, essa condição, mas somos líderes, não perdemos essa condição ainda depois da rodada. Temos um jogo em casa contra o Santo André, temos que decidir, né, e então a gente o grupo equilibrou um pouco mais e esperamos que a gente possa, diante do Santo André na quarta-feira, já conseguir a classificação. Paulo Filho, aquela velha máxima do futebol, quem não faz, toma. O pessoal tem falado que o Rio Branco está jogando mal em casa, né? Mas síndrome do 2-2, assim, né? Não é isso. O Rio Branco, quando ele precisa, né, ter a atitude de ser agressivo, de ele tomar as ações do jogo, ele se complica um pouco, né? Nesse jogo até foi uma situação excepcional, porque o primeiro tempo foi muito bom. O Rio Branco teve várias situações no segundo tempo também de matar o jogo, né? E aí fica por conta de deixarem um lance polêmico, né, serem o lance que acabou determinando o empate do Batatais. Mas se tivesse aproveitado 50% das chances que surgiram, certamente não precisaria nem estar prestando atenção naquele lance aos 40 e poucos minutos que acabou originando o gol de empate do Batatais. O João Batista tem conseguido motivar muito essa galera, né? Eu acho que o mérito do João Batista está sendo a perseverança, né? Ele já esteve para jogar o chapéu em várias situações na competição, né? E acabou ficando teimosamente. Esse é o lance polêmico que a gente... Esse é o lance polêmico. Até que o Vinícius não tinha... Vou ser bem honesto para você, eu não consegui... Na verdade, ele põe a mão na bola, né? Ele sobe com o braço erguido. Lá, então. Volta aquela lá, Mica, consegue voltar mais um pouquinho para a gente dar uma olhada aí? A parte lá... Aí. Olha lá, ele dá um vôlei na bola, a verdade é essa praticamente, né? O braço dele está alto, né? E aí não é a situação de segurança que o Vinícius havia se referido. Ah, tá certo. O braço dele tá alto. Aí não tem como, ele aumentou a área, né, de interposição entre a bola e o gol, né? Então eu acho que é bem aquilo que o Vinícius explicou com muita propriedade. Se ele tivesse com o braço colado ao corpo e a bola batesse no peito, aí tudo bem. Mas como ele estava com o braço erguido, parecido até com o lance do Valdívia no jogo do Palmeiras de ontem. Enfim, o Rio Branco teve uma oportunidade muito boa em sedimentar a sua classificação para a próxima fase, não aproveitou. O empate não foi de todo ruim, porque a vitória do Red Bull sobre o Santo André no domingo acabou favorecendo a situação do Rio Branco como líder ainda da chave e ficou bom. Tá certo. E o meio de semana vai ser determinante. Venceu o Santo André, está classificado. Tá certo. Vamos então aí para as tabelas? Isso. Por Copa favor, Paulista. Vamos para as tabelas da Copa Paulista. Nós as tabelas. Alô, tabelas. É que a gente não havia... Tá passando um trenzinho da palavra. Tá passando um trenzinho. Passou, Maria Fumaça, vamos lá. Não vimos, Boninho, nós não vimos, Boninho. Vamos lá, então. Copa Paulista, quarta rodada. Botafogo e 15 empataram no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. União Agrícola Barbarense 2, São Bernardo 1. O jogo que a gente também teve os melhores momentos aqui no Lente Esportiva. Rio Branco 2-2 com o Batatais. Jogo que a gente acabou de ver. Red Bull 2-0 no Santo André. O São Bento e o Comercial empataram no SIC Sorocabana em 1 gol. São José e Internacional fizeram um jogo de 6 gols, 3 para cada lado em São José dos Campos. A Ferroviária prematuramente eliminada nessa primeira rodada do segundo turno da segunda fase. A Ferroviária foi a melhor campanha da primeira fase da Copinha, eliminada em casa com a vitória do Independente, da cidade de Limeira, 1-0, e o Votuporanguense recebeu o Atlético de Sorocaba e ninguém fez nada, ficou tudo 0-0 lá. Temos mais classificação. Vamos lá, no grupo 4, o Botafogo é o líder com 8, São Bernardo é o segundo com 6, o 15 é o terceiro com 5 pontos e o União Agrícola Barbarense com 3. Teoricamente, todo mundo está na briga. No grupo 5, nós temos o Rio Branco, líder com 8 pontos, o Red Bull com 7, o Batatais é o terceiro com 4 e o Santo André é o lanterna com 3, mas ainda, teoricamente, dá algum molho aí, dependendo de composição de resultados. No grupo 6, o São Bento é o líder com 6, São José com 5 é o segundo, Comercial terceiro também com 5, quarto a Inter de Limeira, aí todo mundo embolado, diferença de 2 pontos entre o líder e o lanterna. E nesse grupo que o Atlético de Sorocaba disparou
com 10 pontos, que é o grupo 7. Votuporanguense é o segundo com 7. Independente, a segunda vaga fica entre Votuporanguense e Independente, porque a Ferroviária com 0 pontos já está eliminada da competição. Tá certo. Próxima rodada, meio de semana, quinta rodada da Copa Paulista. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo recebe o Botafogo, União Agrícola Barbarense recebe o 15 em Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Batatais e Red Bull jogam em Batatais, Rio Branco e Santo André aqui no Décio Vita. Em São José dos Campos, o São José recebe o Comercial, a Internacional recebe no Limeirão o São Bento de Sorocaba, no SIC Sorocabano o Atlético de Sorocaba recebe a Ferroviária e o Votuporanguense recebe o Independente de Limeira, lá em Votuporanga. Logo ali, Votuporanga, pertinho. Tá certo. A próxima rodada pode definir alguns grupos já, né, Filé? Então, com certeza, meio de semana determina pode ter alguma definição aí. Boas definições aí para a Copa Paulista, a próxima fase, os mata-matas, né? É isso. Bom, Rô, só para falar rapidamente aí, mais um time nosso aqui da região, o Mogi Mirim, está aí nas quartas de finais, né? E joga contra o Salgueiro. Temos a tabela aí... Ituano na Série D, infelizmente, saiu. Então coloca só para nós, acho que pode ser só a classificação, de repente. Da Série C. Da Série C, por favor. Então vamos lá, Série C, Campeonato Brasileiro, classificação. Os 4 primeiros, Fortaleza 35, CRB 27, Salgueiro 27, Paysandu é o quarto com 26. Nesse grupo A, zona de rebaixamento, o 13 da Paraíba é o 9º com 19 pontos e o Craque é o 10º com 10 pontos apenas. No grupo 8, aliás, grupo B, desculpem, o Tupi é o primeiro com 34, em segundo o Mogi com 31, Madureira com 26 é o terceiro, Macaé também com 26 pontos é o quarto colocado. Na zona de rebaixamento, São Caetano, quem diria, está aí beirando a Série D, né, com 21 pontos. Beirando e não, o caiu. Duque, já foi, né? Já está. E o Duque de Caxias é o lanterna com 7 pontos também. Tá certo. Temos mais? Isso, temos aí. As fases seguintes, agora a Série C, já caiu, né? Aquilo lá já é definitivo. Final, verdade, já caiu, verdade. O Macaé enfrenta o Fortaleza, agora os série de mata-matas, o Madureira enfrenta o CRB, Paysandu e Tupi, e o Salgueiro recebe o Mogi Mirim. Então agora sim, 2 jogos em mata-mata aí, essa fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. E como é o futebol, né, amigos? O Mogi Mirim que passou aí por uma crise e tudo mais, olha que beleza. Eu não sei se chegou a passar por uma crise. Acho que o Rivaldo cansou de tirar dinheiro do bolso e resolveu conclamar os empresários e o pessoal de Mogi Mirim para darem uma força a mais para o Sapão. Eu acho pode ter dado resultado. Foi uma agitada legal. Ele vimos mais surtiu o efeito que ele estava esperando, pode ter certeza disso. Muito bom. Bom, então vamos colocar lá as classificações da Série B e aí a gente coloca a tabela completa da Série A na sequência. Pode. Então, Série B, classificação, Ponte Preta tá liderando, né, para alegria do nosso telespectador lá de Rio Claro, né? O Vasco da Gama também com o mesmo número de pontos, mas considerados os desempates, 54. Terceiro, o Avaí com 52 e em quarto, Joinville com 51 pontos. Daí vem a turma do Agrião e na zona do rebaixamento, o América de Natal é o 17º com 30, o Icasa é o 18º com 28 pontos, o Vila Nova é o 19º com 23 e a Portuguesa também já indo para a Série C. Que pena, né? A Luzinha, né? 21 pontos apenas e os da B para C, né? Deliciosos bolinhos de bacalhau lá no Canindé. Tá na B. Vão ser saboreados. Da A para B, da B para C. Rapidinho, só a classificação da A, Vamos porque lá, então. não vai dar tempo de ler todas as participações. Vamos lá. Só a classificação da A, só os 4 primeiros, então. Cruzeiro, para mim, já campeão brasileiro, mas tem gente que ainda acredita numa reversão. O Internacional de Porto Alegre é o vice com 50, o São Paulo é o terceiro colocado com 49 e o Atlético Mineiro com 47. Depois tem uma turminha ali com 46 e 42. Grêmio, Corinthians, Santos e Fluminense ainda tem alguma chance aí em termos de Libertadores. Lá embaixo, namorando a zona de rebaixamento, Figueirense com 32 é o 15º, o Vitória é o 16º com 31, Bahia 17º já na zona de rebaixamento com 30, 18º Criciúma com 30, 19º Botafogo
com 29 e o 20º é o Coritiba com 29. Lembrando que o Palmeiras praticamente livre de qualquer perigo de rebaixamento. Escapou. A gente vinha falando isso aqui há semanas, mas o Dorival Júnior está dando um jeito na casa. Fernando Fulanetti abriu um sorriso do tamanho do mundo. E todo mundo de verde aqui hoje por conta disso. É obrigatório usar o verde. Então, rapidamente, o Carlos Burg aí mandou aí um abraço para todos nós. Ele disse que o primeiro time que lutou aí contra a democracia racial no Brasil foi a Ponte Preta no ano de 1900. Bacana. Com o jogador Miguel do Carmo. Parabéns para a nossa equipe, que é muito interativo o nosso programa e muito bacana. Obrigado. Valeu. Legal. O Lieberman, querido, um Grande abraço, Lieberman. viu? Disse que devemos contratar bons árbitros, né? E Paulo Filé, dá uma pauta no jogo amador aí do Guanabara com o Canarinho, que será aí no Décio Vitor no próximo domingo, viu? Um abraço para você. O canal Net Cidade estará presente, certeza, né, Lieberman? Isso, o doutor Adriano Baldim, de Santa Bárbara do Oeste, diz que sempre torceu pelo seu sucesso, Vinícius. E irá continuar torcendo sempre. Ele espera te ver na Sul-Americana e na Libertadores. É o doutor Adriano Baldim. Um Muito obrigado, abraço, Adriano. doutor Adriano. Luxa. Nós todos desejamos isso para ele, Sem viu? sombra de dúvida. O Miguel de Santa Bárbara do Oeste diz que deveriam deixar disponível para os árbitros as imagens para diminuir os erros e as falhas cometidas em campo. Ótimo. E o Roberto de Americana mandou aí um abraço para o Paulo Filé. Perguntou se você havia informações sobre o União Barbarense, sobre o Sub-20. Vamos buscar, ficar devendo né, essa, Filé? Roberto. Vamos ficar devendo nessa, mas a gente vai pegou a buscar. gente no Mas logo maiores. o treinador da base do União Barbarense vai estar aqui. Isso. Acho que, se não me engano, no próximo, né, Rogério? Tá para chegar aí. Vai ter informação bacana para vocês aí. É isso aí. O Gustavo de Santa Bárbara do Oeste disse que poderiam colocar um chip na bola, assim como foi feito, e 2 árbitros. Beleza. O Claudemir de Americana disse que devemos investir em mais cursos aí para essa galera. Um abraço pro Paulo Filé. E ele perguntou por que subiu o ingresso do Rio Branco neste sábado. Também não temos essa informação Vamos passar clara. o telefone do Theo Filé. Mas nós vamos buscar aí. Eu já peço a gentileza de você passar pro Vinícius. Não, deixa eu só falar aqui um abraço para o Kaique Matias. Ele diz o seguinte: queria mandar um abraço para minha grande referência, que é o Vinícius Furlan, e que está fazendo um grande trabalho no Brasileiro, e a todos nós aqui do Lente Esportiva, pois a matéria que estamos fazendo hoje é muito interessante, a nossa pauta de hoje. E para o Roger e para a Ariadne, né, que são corintianos, mandar um abraço aí para eles, mandar um abraço para toda a galera corintiana. Ele disse que deveríamos ter mais componentes para ajudar aí nos lances duvidosos. E o uso aí da tecnologia sempre a favor. Um abraço para todos nós. Um beijo, obrigada, viu? Então, bora lá pro sorteio, porque o Boninho aqui já tá... Eu sorteio? Tem até uma música de fundo aí. Afinal de contas, os vales são da... Olha lá, ó. É o Roda da Fortuna. Muito bem. Posso falar? Pode. É o José Araújo, Santa Bárbara do Oeste. José Araújo. Muito São bem. 2. Então, Mais um aí. parabéns. Legal. Mais Segundo um. vale. Assim, olhar aqui. Ó. Chacoalha a coisa. E o outro é o Reginaldo de Americana. Muito bem. Então, bacana. Fechado. As informações... A produção entra em contato, Fernando? Nossa isso. produção vai entrar em contato Entra em contato. com Tá os certo. 2 ganhadores para passar os detalhes aí de você retirar Os vales. os vales brindes aí da empresa daí da loja Corujinha do Corujinha. Família Furlan. Muito bem. Bom, Rô, só mandar antes um abraço pro André Barbosa Carvalho. Desculpa, não deu para ler toda a sua participação, mas ele queria te desejar um parabéns aí pelo programa também, viu? Obrigado, André? grande abraço. Não conseguiu ligar, mas está sempre na nossa audiência. Antes de mais nada aí, agradecer ao Vinícius. Realmente, o Rogério brincou, você é pop, mas mais do que nunca a gente percebe aí Pop, que você... nós sabe que é uma pessoa muito querida, né? É Exatamente, a bacana gente isso. percebe que você é muito querido, que sempre que vem, realmente dá aí Esse boom. Esse boom, e a gente fica muito feliz, porque você realmente trabalha e representa muito bem a nossa região. Muito Obrigada, obrigado, viu? fico feliz com as palavras. É uma responsabilidade que aumenta, né? O pessoal aí torcendo bastante. E dizer que, né, vou deixar meu sangue lá dentro de campo para tentar fazer sempre grandes arbitragens. Muito feliz pelo convite, sempre às ordens e sucesso para vocês. Obrigado. Tá Obrigado. certo.
Paulo Filé, até a próxima segunda, se Deus quiser. Até a próxima. Agradecer a vinda do Vinícius, né? Muito bacana, enriqueceu muito o nosso programa. Muito firme, né? nas decisões e tal. Eu acho que é bacana um colega meu de profissão, né? Um professor de educação física, que realmente está tendo um êxito muito legal na arbitragem. A gente torce muito por ele, da mesma forma que a gente torce por todos os outros da região. Mas hoje abrilhantou demais aqui o nosso Lente. Abraço para uma dupla que, na minha opinião, nunca deveria ter sido desfeita. Roger Williams e Éder Henrique, os dois. E para o seu Zé Pulga, para o doutor Rogério Panhoca, também para o Messias, galera lá do Colorado, ontem fazendo festa da criança, ali no Vitória Escuro, muito bacana. Doutor Panhoca, a gente respira um ambiente legal ali no Colorado. Que bonito o trabalho que vocês estão fazendo ali para aquelas 200 e poucas crianças. Isso é trabalho realmente social. Parabéns. E para todos uma boa semana e até segunda que vem. É isso aí. Aproveitar então mandar um beijo aí pro Zé Pulga, que como o meu amigo trouxe aí o recado, que ele gosta bastante. Demais, te elogiou beijo, muito. Viu? Obrigada aí. Rogério Domingues, se Deus quiser, eu ainda vou me ausentar, mas depois eu explico. Vai se cuidar, vai cuidar da saúde, né, Ju? Mas obrigado, viu, Vinícius? A gente fica muito feliz quando a gente vê que discípulos estão chegando, estão seguindo vocês. Grandes exemplos da cidade, né? Você, sem dúvida, lidera esse exemplo e a gente fica muito feliz. Tem pessoas observando e falando, olha, a gente vê e-mail, né? Você é minha referência, você é um líder. Bacana, isso é exemplo de sucesso, isso é consequência, então, de muito trabalho. A gente sabe que não tem moleza, não, é um esforço tremendo, né? Para tá lá exercendo essa profissão de alto nível, enfim, de grande... Pessoas observam muito, né? Então, obrigado novamente, viu, Vinícius? A gente, com certeza, você tá ferrado, que eu vou chamar você de novo aqui. Eu sempre falo isso, né, filha? A gente não pode deixar, mas valeu, boa semana para você e boa segunda. Obrigado. Muito bem, Rogério Domingues. Só avisar o pessoal que está em casa que nós temos a reprise do Lente Esportivo amanhã, ao 12:30. Bacana. Né? E para você isso, podem assistir e mande aí para o pessoal que não conseguiu assistir a gente ao vivo. Manda a informação da liga aí que não está confirmado. Não tem final confirmado. O Lieberman está achando que vai ser no domingo. O Fernando trouxe a informação. Então aí, ó, a Lente Esportiva está online aqui, viu, Paulo Filé? Bom, pessoal que está em casa, vou me ausentar aí 2 programas, né? Vou cuidar da saúde, como o Rogério Domingues disse, mas vou morrer de saudade de vocês, vou acompanhar a Lente Esportiva, se Deus quiser, da minha casa e vai dar tudo certo, né, Rogério Domingues? Deus no comando sempre. E para todos aí, bom programa nos próximos que virão e até a volta aí, que eu vou ficar ansiosa para voltar com vocês aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus. Acompanhem a programação do Net Cidade aí. Quarta-feira temos o Cidadania, quinta-feira temos o Desplugados e à noite aí o Esporte 10. Um beijo e até a próxima segunda, se Deus quiser.